Bem, meus amigos, o Sporting carimbou vaga no Jamor, garantiu uma vaga na final da Taça de Portugal. Vamos lá falar desse acontecimento, não só da passagem do Sporting, como também do jogo em si. Para falar do jogo entre Porto e Sporting, meus amigos, foi um jogo quase sem história, foi um jogo, mano, um jogo a nível de futebolístico muito fraquinho, um jogo demasiadamente tático, um jogo muito agressivo, diria eu também. Aquele típico jogo de clássico entre Porto e Sporting. Os jogos entre Porto e Sporting costumam, a regra geral, ser assim: ser jogos muito físicos, jogos muito pegados, com muitas faltas, muito tático ali, mas pouco jogo em si. Foi um jogo de pouquíssimas oportunidades. E acho que foi um jogo de pouquíssimas oportunidades por muito mérito do Sporting, para ser sincero, que eu acho que o Sporting sai como grande ganhador deste jogo e desta eliminatória, não só pela passagem em si, como é óbvio, né? Quem passa obviamente sai como ganhador, mas eu acho que o Sporting sai como o grande ganhador deste jogo, principalmente porque o Sporting conseguiu impor a sua tática. A verdade é que Rui Borges conseguiu se impor a Farioli. É verdade que o Porto foi a equipa mais perigosa, o Porto foi a equipa que esteve mais próxima do golo, mas se vocês vão ver efetivamente, realmente é um Porto que teve muita bola, trocou muita bola no meio campo ofensivo do Sporting, teve várias vezes próximo à área, teve várias finalizações de fora da área para fora, ou em bater nos defesas do Sporting, mas a verdade é que se vocês forem ver chances de real perigo, o Porto cria pouquíssimas chances de real perigo, ok? Uma das principais chances que o Porto acaba por criar, até esta chance na primeira parte, onde o Debaste, que já estava no chão, consegue cortar muito bem. Os adeptos do Porto reclamaram muito de penalti, mas na minha opinião não é penalti, ok? Basta vocês olharem para a regra, braço de apoio, a bola bate no braço que está de apoio no chão, braço de apoio não é falta, ok? Portanto, na minha humilde opinião, não há penalti nenhum. Como eu vos disse, pá, mérito gigantesco do Sporting, que permitiu pouquíssimas chances de real perigo ao Porto. O Porto não conseguiu ter assim uma grande chance. A grande chance do Porto vem na reta final do jogo, porque, regra geral, as chances do Porto são duas batidas fraquinhas para cima do Rui Silva, remates para fora e remates bloqueados, porque o Sporting faz um jogo exemplar defensivamente. Toda a linha defensiva do Sporting fez um grande jogo. Eduardo Quaresma e Maxi Araújo conseguiram anular muito bem os extremos e os laterais do Porto, conseguiram muito bem travar as incursões de William Gomes, conseguiu muito bem travar também as intenções do outro extremo, do Pietuzewski, né? Os centrais fizeram um jogão. Diomandé fez um grande jogo. Diomandé venceu quase todos os duelos, limpou todas as bolas. A verdade é que Diomandé teve impecável. O mesmo digo para Debaste, que acabou por entrar no lugar do Gonçalo Inácio. Ok? Jogo exemplar defensivamente do Sporting. Claro, ofensivamente o Sporting acabou por ser uma nulidade quase. Foi um Sporting que com bola praticamente não passou do seu meio campo. Só na reta final ali, quando o Porto estava com um jogador a menos, é que o Sporting conseguiu chegar mais ao meio campo do Porto, até um pouco pelo cansaço também. Vocês sabem que o Sporting tem um plantel um tanto quanto curto, e vocês sabem que a época do Sporting tem sido muito longa, uma época muito complicada. O Sporting chegou aos quartos de final da Champions, está nas meias finais da Taça, onde levou com 3 prolongamentos, se eu não me engano. Portanto, é um Sporting, e levou com um prolongamento também na Champions. Portanto, é um Sporting que tem muitos minutos nas pernas, com um plantel muito curto, com algumas lesões também. Portanto, há aqui jogadores que já estão cansadíssimos. Trincão, Luís Soares. Vocês notam muito que estes dois estão mortos praticamente nesta altura da temporada. Estão praticamente mortos. Têm jogado 90 em cima de 90, em cima de 90, em cima de 120 minutos, e claramente tem-se notado o desgaste nesta partida, notou-se mesmo. Tanto que o Sporting ofensivamente não criou quase nada. O Catamo foi o único que conseguiu dar uma ou outra desequilibrada, mas pouquíssima coisa, ok, rapaziada? Acho que as grandes emoções, como eu vos disse, ficam mesmo marcadas para a reta final, né? Porque na reta final, quando o Porto começava a querer carregar para cima do Sporting, acaba por acontecer uma contrariedade,
que o Alan Varela, o problema é que o Porto, quanto mais o tempo passava, mais o Porto começava a ficar desesperado. O Porto começava a atacar de qualquer maneira a bola com demasiada agressividade e acabava por cometer aquelas faltinhas que só beneficiavam o Sporting, que o Sporting nos últimos minutos então foi um antijogo desgraçado, né? Enfim. E o Alan Varela entrou com vontade a mais, entrou de pitons mesmo, mais ou menos ali por trás do Luís Soares, sem hipótese, cartão vermelho, e este vermelho acaba por desequilibrar completamente o Porto, porque o Porto continua por cima. O problema é que o Porto ficou quebrado. O Porto nos últimos minutos completamente quebrado. O Diogo Costa já estava a jogar de central quase, o Bednarek já estava no ataque, o Porto já não tinha mais discrepância, já estava uma discrepância tática completa. E a verdade é que o Sporting até aproveita para fazer um contra-ataque em que o Luís Soares, coitado, mano, é que o Luís Soares já não tem pernas àquela altura do jogo, porque se ele tivesse, acho que o Sporting tinha matado ali mesmo o jogo. Enfim, no último minuto, no último canto em que o Diogo Costa até vai à baliza, nós temos este lance que provavelmente vai ficar na memória dos sportinguistas caso o Sporting conquiste a Taça de Portugal. O último minuto no canto, Mofi sobe de cabeça e Rui Silva faz uma defesa extraordinária, uma defesa lendária mesmo para salvar o Sporting em cima no último minuto. Depois o Froholt ainda cabeceia por cima com a baliza aberta, mas é uma defesa épica do Rui Silva que coloca o Sporting Clube de Portugal na final da Taça de Portugal, meus amigos. Parabenizar o Sporting, porque como eu vos disse aqui ao longo desta análise, realmente o Sporting foi merecedor de chegar à final. Foi um Sporting que conseguiu anular muito bem o Futebol Clube do Porto e chega com mérito à final da Taça. Acho que também, como é que eu ia dizer isto? Eu acho que também é um certo prémio a esta equipa do Sporting, que tem feito uma grande temporada. A temporada do Sporting é muito boa, ok? Só que tiveram uma semana muito dura na semana passada, com a eliminação na Champions para o Arsenal, com a derrota para o Benfica em Alvalade, que praticamente afastou o Sporting do título do campeonato. Portanto, foi uma época muito dura, foi uma semana muito dura para uma equipa que tem feito uma grande época, ok? Uma equipa que fez uma grande Liga dos Campeões, uma equipa que tem conseguido sobreviver muito bem na taça. Portanto, eu diria que é um premiar de uma grande época do Sporting esta chegada às meias finais. Detalhe que eu tenho para vos dar também, fica a nota que é o terceiro ano seguido que o Sporting vai ao Jamor. Sporting atual vencedor da taça, né? O Sporting venceu a Taça de Portugal na época passada frente ao Benfica, mas já tinha estado na final da taça na época 23-24, só que nessa altura perdeu para o Futebol Clube do Porto. Portanto, terceiro ano seguido do Sporting no Jamor. O Sporting vai criando aí um hábito de estar nas grandes decisões, né? De estar nas grandes decisões e mais uma vez estará na decisão da taça e vai entrar como favorito, depois vai enfrentar um clube de escalão inferior, não sabemos ainda se será o Faf ou o Torriense, mas independentemente de qual dos dois seja, será um clube de escalão inferior. Apesar de tudo, tenho que vos trazer também um detalhe, que o Sporting teve duas contrariedades nesta partida. Foram as saídas do Gonçalo Inácio logo no começo do jogo e a saída do Yulman no começo da segunda parte, ambos por problemas físicos, né? Veremos se não serão baixas importantes para o Sporting nesta reta final de temporada. Pá, eu não peguei a imagem do Porto, mas falando um pouco do Porto, pá, o Porto claramente a ter aqui um espaço de semana também um pouco complicado, porque tem uma eliminação um pouco dolorida na Liga Europa e agora cai também na Taça de Portugal, meus amigos, mas apesar de tudo o Porto ainda tem o campeonato que vai conquistar, portanto acho que o Porto está tranquilo, rapaziada. Isto era tudo que eu tinha para falar desta meia-final da Taça, de mais um clássico que nós tivemos, já agora o último clássico da temporada, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, se vocês curtiram já sabem, likezão, inscrição no canal, portanto, fui.